Bom dia, irmãos. Nós vamos começar dando início orando para que Deus esteja abençoando o culto dessa manhã. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Pai, por estarmos na tua casa nessa manhã. E Senhor, muito obrigado pelo privilégio, Senhor, de podermos estar prestando um culto a Ti. Pai, abençoa os irmãos que estão aqui em Tua igreja, toma-os em Tuas mãos, que eles possam, Pai, nesse momento estar com seus corações preparados para chegar ao Teu trono de graça, Pai, para entregar a Sua oferta de louvor e adoração. Pai, perdoa os nossos pecados, nós possamos, Senhor, nesse momento, ser dirigidos pelo Teu Espírito Santo, para entregarmos, Senhor, o nosso culto a Ti. Abençoe, Senhor, aqueles irmãos que estão na internet, já participando desse culto, toma cada um deles em Tuas mãos. Pai, que Tu possa estar falando a cada coração nessa manhã, com a Tua palavra, com o culto, Pai, que estaremos prestando a Ti. Recebe, Senhor, a nossa gratidão no nome de Jesus. Amém. Nós vamos estar nesse momento pedindo para aqueles que já estão acessados no nosso culto, estejam compartilhando. Depois eu entro, no culto da igreja para ver como foi a programação da igreja. Eu vejo aqui que muitos irmãos, eu entro pelo Face da igreja e eu vejo que muitos irmãos eles compartilham esse culto. Então você pode estar ajudando, apoiando esse trabalho, fazendo esse compartilhamento. Eu faço isso na hora, no momento em que a gente entra com o link aqui, a gente recebe o link do culto, a gente já faz o compartilhamento. Eu vou parar um pouquinho aqui, já vou fazer o meu compartilhamento. Você pode estar fazendo isso também agora, entrando no culto e compartilhando. Dá um tempinho para aqueles irmãos que queiram compartilhar. É como se você estivesse entregando um folheto a alguém, por que não, né? A gente saía para compartilhar. Eu já estou vendo aqui os irmãos que já estão, a irmã Sônia, o irmão Loverci está aqui, mas está com o culto aberto, a irmã Francisca, a irmã Líndia também está aqui, vai estar compartilhando. Eu já vou começar a compartilhar o meu culto aqui também, com os grupos nos quais eu pertenço. E alguém vai estar recebendo esse culto e precisando ouvir da palavra de Deus. Nós vamos estar louvando ao nosso Deus com o primeiro cântico, e esse cântico é um cântico do cantor cristão. Já colocaram aqui no grupo. Presença divina. Vamos ficar de pé? Esse cântico é muito bonito. Onipotente Rei, aqui presente ser no Teu poder, em Teu excelso amor, inspira-nos louvor. Queremos Te, Senhor, engrandecer. Ó poderoso Deus, nos ouve lá dos céus a petição. Vem nos abençoar e vem fazer brotar o que se semear no coração. Vem Tu, Consolador, ser testificador da redenção. No templo vem entrar, a obra completar, das manchas vem limpar o coração. Ó grande Trino
contigo aí. Podemos assentar, irmãos. Hoje pela manhã nós vamos estar fazendo a nossa assembleia administrativa. Então nós vamos estar pregando a palavra de Deus primeiro, e logo depois nós estaremos entrando na assembleia administrativa para resolvermos algumas questões, né? Algumas coisas que precisamos aprovar pela igreja, que nós temos que fazer agora no início do mês, para que cheguemos até o final do mês com tudo pronto para a diretoria do ano de 2022. Então, hoje vai ser uma assembleia muito importante para a nossa igreja. Então, e à noite, né, nós estamos começando o culto às 7 horas da noite. Convidamos aqueles que estão nos ouvindo pela internet a participarem desse culto. Nós começávamos às 6:30 da tarde. Agora nós estamos começando às 7 horas da noite. A gente quer agradecer a presença do pastor Felizardo aqui em nossa igreja, junto com a sua esposa, que está cuidando dele agora, aliviando a máscara dele, com todo carinho, com todo cuidado, né? O pastor Felizardo foi colega de seminário nosso, já jubilou, já é um pastor jubilado lá da igreja. Ali é Vital Brasil? Ali chega a ser Vital Brasil, não, né? Segunda de Santa Rosa, isso aí, que é pertinho ali de Vital Brasil, né? Da igreja de Vital Brasil. Pastor, ele pastoreou ali durante todo o seu ministério e já está jubilado, e agora está morando aqui pertinho da gente, em Inoã, e a gente tem o prazer de receber ele e a sua esposa agora de noite aqui em nossa igreja. Os irmãos também vieram mais uma vez nos visitar. Obrigado pela presença dos irmãos. Nós vamos estar mais uma vez louvando a Deus com mais um cântico. Vamos ficar de pé novamente, irmãos, para nós estarmos louvando a Deus. Depois de louvarmos a Deus, nós vamos estar fazendo o nosso período de intercessão. Enchendo a terra como as águas cobrem o mar, e ver-se cumprindo na igreja a promessa que diz: aquele que crê obras ainda maiores fará. O muito que nós temos visto não passam de gotas diante daquilo que podes e queres fazer. Ó, faz chover, Senhor, águas que reguem a terra, que façam brotar as sementes dos frutos do avivamento. Ó, faz chover, Senhor, atende o teu povo que clama, anseia ver o teu braço, agindo com poder e graça em nossa nação. O meu coração tem anseio de ver tua glória, enchendo a terra como as águas cobrem o mar, e ver-se cumprindo na igreja a promessa que diz: aquele que vê obras ainda maiores fará. O muito que nós temos visto não passa de gotas diante daquilo que podes e queres fazer. Ó, faz chover, Senhor, águas que reguem
reguem a terra, que façam brotar as sementes dos frutos do avivamento. Ó, faz chover, Senhor, atende o teu povo que clama, que anseia por ver o teu braço agindo com poder e graça em nossa nação. Vai chover? Oh, vai chover, Senhor, águas que reguem a terra, que façam brotar as sementes dos frutos do avivamento. Oh, vai chover, Senhor, atende o teu povo que clama, que anseia por ver o teu braço agindo com poder e graça em nossa nação, agindo com poder e graça em nossa nação, agindo com poder e graça em nossa nação. Nós temos a igreja, as famílias da nossa igreja, as famílias que nos assistem pela internet, a família pastoral, o Adelmo, o Jorge da Naná, o Hugo, né, um rapaz que está hospitalizado lá em São Gonçalo, a irmã Juraci, mãe da irmã Ática, a Aldaci e a Nélia, tias da nossa irmã Érica, o irmão Carlinhos, a Neide, a Iraci, irmã da nossa irmã Nair, a dona Edmeia, a irmã Ivonete, a Rosana Carrara, a Márcia Carrara, a Adriana, a dona Marlene, mãe da Cristina, os irmãos Deusi, Francisca, Nazaré, Maria Nazaré, Thaísa, os médicos, os enfermeiros, a cura para a doença Covid-19, o bairro de São José, Maricá e autoridades. E nós temos um agradecimento. Oramos muito por uma criança chamada Benício, e essa criança já está em casa. Ela ficou muito tempo hospitalizada e agora já está em casa, está tomando os medicamentos em casa, mas já está liberada. Glória a Deus, o nome do Senhor seja exaltado, tá? A Ele toda a honra e toda a glória. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Pai, por mais uma vez estarmos intercedendo, Pai, por aqueles que precisam, mas nós também precisamos, Pai, de Ti. Sonda os nossos corações, vê as nossas necessidades. Muito obrigado pelas bênçãos recebidas, muito obrigado pelas bênçãos que também estamos colhendo dessa coluna de oração. Que seu nome seja exaltado e glorificado sempre, Pai. Esteja alcançando todos aqueles que estão precisando, que foram citados nessa coluna de oração. Que a glória de Deus esteja alcançando cada um deles, no nome de Jesus. Amém. Nós vamos continuar louvando a Deus com o cântico Só Tu És Santo. Aqueles irmãos que quiserem entregar seus dízimos, suas ofertas, podem estar nesse momento realizando. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os velhos
Só quero te falar que teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Amém. Podemos assentar, irmãos? Nós vamos passar a reflexão da palavra de Deus. E nós vamos estar lendo no livro de Esdras, capítulo 3, versículos de 1 a 13. Livro de Esdras, capítulo 3, de 1 a 13. Na Almeida Corrigida e Fiel. Chegando, pois, o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém, e levantou-se Jesuá, filho de Josadaque, e seus filhos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos pela manhã e à tarde, e celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos cada dia por ordem, conforme ao rito, cada coisa em seu dia. E depois disso, os holocaustos contínuos, e os das luas, e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor.
Desde o primeiro dia ao 7º mês começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Deram, pois, o dinheiro aos pedreiros e carpinteiros, como também comida e bebida e azeite aos sidônios e aos tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar, para Jope, segundo a concessão que lhes tinha feito Ciro, rei da Pérsia. E no 2º ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no 2º mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesuá, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, os sacerdotes e os levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor, e constituíram os levitas da idade de 20 anos para cima, para que dirigissem. Então se levantou Jesuá, seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos e filhos de Judá, como um só homem, para dirigirem aos que faziam a obra da casa de Deus, bem como aos filhos de Henadade, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se aos sacerdotes, já vestidos e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam juntos por grupo, louvando e rendendo graças ao Senhor, dizendo: porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, quando louvaram ao Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas, e chefes dos pais já idosos, que viram a primeira casa, choraram em altas vozes, quando à sua vista foram lançados os fundamentos dessa casa. Mas muitos levantaram as suas vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes do júbilo, de alegria, das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão altas vozes, que o som se ouvia de muito longe. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra lida, ajuda-nos a aplicá-la em nossos corações, no nome de Jesus, amém. Irmãos, o tema da nossa mensagem é o recomeço da obra. Olha, para muitas igrejas, a obra está ainda recomeçando. Muitas coisas ainda nós não colocamos em prática daquilo que nós fazíamos, é verdade. Mas já está acontecendo esse recomeço em muitas igrejas, e muitas igrejas já estão à frente, né, fazendo muitas das suas atividades que antes não faziam, mas que agora já estão conseguindo fazer. E aqui, qual era o contexto? O contexto era de um povo exilado, voltando para a sua terra, depois de 70 anos de cativeiro babilônico. Bom, a gente pode ver aqui que em Esdras, o escritor, ele nos mostra uma forma progressiva de estabelecimento do povo na cidade de Jerusalém. O povo, ele voltou e ele tinha suas prioridades, e em dado momento eles priorizaram o seu conforto, priorizaram as suas casas, e se esqueceram da casa do Senhor. Tanto que o profeta Ageu, ele vem também nesse momento em que o povo estava reconstruindo a cidade, estava recomeçando ali a sua moradia naquela cidade de Jerusalém. Ageu chama a atenção do povo, dizendo que eles estavam mais voltados para a construção de suas casas do que da obra de Deus. Bom, a intenção do povo, nesse capítulo 3, a gente vê que é voltar àqueles sacrifícios regulares, que eram os cultos oferecidos pelo povo de Israel. Eles tinham instruções bíblicas para respeitarem tudo aquilo que estava escrito no livro de Levítico. Então, eles estavam aqui tentando recomeçar todo esse culto que era dedicado a Deus, com todos os seus cerimoniais que estavam ali no livro de Levítico. A intenção
era também se dedicar à obra de Deus, mesmo em meio àquela dificuldade. Aquele tempo era um tempo de escassez. Muito daquilo que estava sendo encontrado eram restolhos de uma cidade no qual teve a sua glória, né? A gente vê quando Neemias ele chega à cidade e ele no livro dele ele narra a sua chegada à cidade. Ele vai e vê tudo aquilo que está queimado e destruído pela cidade. Ele vê uma cidade em escombros. Ele podia muito bem desanimar. Vou voltar para a Babilônia, porque ele era um grande funcionário do rei, ele era copeiro do rei. Então ele tinha muitos benefícios em Babilônia, mas mesmo vendo aquela cidade toda destruída, né, as plantações todas queimadas, né, os lugares ocupados por animais selvagens, o lugar onde se faziam as plantações, os animais selvagens já estavam habitando ali, então eles tinham que enfrentar até essa situação. Mas mesmo em meio a essa escassez, eles priorizaram fazer ali, erguer o alicerce, primeiramente erguer o lugar de sacrifício que foi o altar. Então a gente pode ver que na reinauguração do templo, eles queriam fazer tudo correto. Eles separaram os sacerdotes, separaram os levitas, separaram as turmas, fizeram todos os sacrifícios de acordo com o que a lei exigia, para que eles não desobedecessem a Deus, fazendo de forma incorreta. Por quê? Aquilo que havia acontecido no cativeiro babilônico, né, deles serem levados e desterrados ali de Jerusalém, os ensinou. E eles estavam muito preocupados que quando voltassem à terra, eles agissem da maneira correta diante de Deus, porque eles erraram, eles desobedeceram a Deus. Eles fizeram também de forma errada, eles estavam fazendo de forma errada os sacrifícios a Deus. Eles adoraram a outros deuses, e por causa da sua idolatria, por causa da sua desobediência, por causa da sua iniquidade, eles foram para o cativeiro, e lá entenderam que quando voltassem, deveriam agir da forma correta. A primeira coisa que eu retiro para a aplicação prática, e os irmãos podem estar retirando com certeza, à medida que nós estivermos lendo o texto, os irmãos vão estar retirando muitos ensinamentos preciosos para nós. O primeiro versículo diz assim: chegando pois o 7º mês, e estando os filhos de Israel lá nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem. Então a gente pode ver que a intenção do povo era de ser uma unidade. Separados, eles não iam começar a recomeçar aquela reconstrução. Eles tinham que precisar uns dos outros. Então, para isso, eles tiveram que ser um só homem, né? Um só povo, uma só pessoa. Eles sabiam que tinham que compartilhar daquele momento juntos, fazer prosperar aquele projeto junto, né? Deus, Ele queria pessoas envolvidas, todas elas envolvidas na sua obra, e nós precisamos também clamar a Deus sobre isso. Quando nós precisarmos de alguma coisa na casa de Deus, pedimos para que Deus envie obreiros para a sua obra, né? Mas Robert foi um colega nosso de seminário também, né? Meio do pastor Felizardo. Mas uma vez o pastor Robert me falou uma coisa que ficou muito bem gravada no meu coração. Ele falou o seguinte: irmãos, ao invés da gente orar, manda obreiros para a sua obra, nós deveríamos orar da seguinte maneira: Senhor, me mande para a sua obra, faça a sua obra em mim, para que eu seja um instrumento na sua obra. Eu nunca mais me esqueci disso, né? Se de muitas coisas ele não falou muita coisa, né, Felizardo?
nessas pequenas palavras que ele falou, isso ficou marcado em meu coração. Eu estou brincando, né? Claro que Robert, eu considero como amigo, eu não ia estar aqui menosprezando, mas eu estou muito pelo contrário, né? Eu estou apreciando algo que ele falou. Não sei se foi dele mesmo, se tirou de alguém, mas que falou, meu coração falou muito isso. Porque às vezes a gente fica pedindo para que as pessoas venham fazer a obra. Olha, irmãos, voltaram muitos refugiados vindos da Babilônia, mas muitos preferiram ficar na Babilônia. Vamos dizer assim, você trocaria um país de primeiro mundo para um lugar todo desolado, todo, né, destruído? Eles já estavam lá, né, no primeiro mundo. A Babilônia era a capital do mundo naquela época. Os reinos queriam dominar a Babilônia. Então eles estavam lá nas suas casas confortáveis, em uma nação já estruturada, numa terra onde eles tinham muita prosperidade. Muitos preferiram ficar lá. Mas esses, quando voltaram com a intenção de serem um só homem. Isso aí a gente pode tirar também uma aplicação prática na nossa vida, porque muitos, nesse período de pandemia, eles apostataram da fé, eles não voltaram para as suas igrejas. Mas nós que estamos recomeçando a obra de Deus, que tal nós voltarmos como um só homem, querendo fazer a obra como um só, querendo contribuir com a obra de Deus e estarmos unidos? Esse é o propósito de Deus. A gente vê isso no livro de Efésios, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Nós precisamos buscar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, onde há um só corpo. Então, irmãos, nós não estamos separados. Eu estava lendo a respeito dessa questão, estudando no livro de Efésios. Um dos pastores que tinham escrevido um livro, agora eu não lembro qual foi, ele falou o seguinte: nós não vamos chegar sozinhos aos céus, ninguém vai chegar sozinho no céu, nós vamos chegar como igreja de Jesus Cristo ao céu. Então nós vamos chegar juntos aos céus, então nós temos que estar juntos. Se nós estivermos separados, qual o propósito de se criar uma igreja? Não precisava se criar, porque a igreja é um corpo, né? Então nós somos um só corpo. Naquele momento eles eram, vamos dizer assim, um só corpo também. A obra do Senhor, ela não pode demorar. Olha, se nós olharmos direitinho, logo no primeiro versículo, diz aqui que, pois no 7º mês, estando os filhos de Israel já nas cidades, a gente foi buscar para ver quanto tempo demorou para que eles começassem a fazer ali os alicerces do templo. Eles demoraram 7 meses depois que Ciro os libertou do cativeiro. E uma das instruções de Ciro é: vocês vão voltar à terra aonde vocês pertencem e vão reconstruir o templo do grande Deus. A instrução de Ciro era essa. Então o povo já tinha uma recomendação feita por uma pessoa que não era do povo de Deus, mas era o seu escolhido para libertar o povo, né? Chega a ser dito que Ciro era ungido de Deus, escolhido de Deus para libertar o povo de Israel. E aí o povo é liberto. Quando chega com essa intenção, eles demoram 7 meses para reconstruir ali as bases do templo, mas eles reconstruíram o altar. Olha, o que diz o texto de 2 Timóteo, onde nós estávamos meditando nessa manhã? 2 Timóteo capítulo 4, versículos de 2 a 7, diz assim: que pregues a palavra, instes a tempo e a fora de tempo, corrijas, repreenda, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceiras nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu,
ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpra o teu ministério. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Irmãos, nós precisamos pregar agora, nós precisamos trabalhar agora. Nós não precisamos mais adiar, nós não podemos mais, melhor dizendo, adiar o momento de fazer a obra de Deus. Nós temos que fazer agora, não podemos deixar para depois. Ah, pastor, mas eu estou envolvida em outros projetos, eu tenho outras coisas para fazer. Nós não podemos deixar a obra de Deus para depois. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então nós temos que colocar em prioridade a obra de Deus. Em terceiro lugar, na obra de Deus nós temos que vencer aquilo que sentimos. Isso aqui é muito importante. Olha só, versículo 3 diz assim: e firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles. O terror estava sobre quem? Sobre aqueles que estavam fazendo a base do templo, sobre o povo de Israel. Eles estavam vivendo um momento de medo, um momento de terror, por causa dos povos das terras, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos pela manhã e à tarde. Eles estavam com medo, mas o medo impediu que eles lançassem as bases para o fundamento do templo? Não. Estamos vivendo um momento de preocupação, até de medo. Sim, o crente tem medo. Diz que nós não recebemos um espírito de temor, né? A palavra de Deus falou agora há pouco, né? Mas isso pode vir sobre nós? Sim, né? Pode. Somos humanos, mas nós não recebemos o espírito de temor. Lado a lado com um espírito de temor, nós recebemos o Espírito Santo de Deus, que nos dá ousadia, nos traz confiança, nos dá coragem. Nós vamos estar sempre lado a lado com os nossos sentimentos. Vou ficar triste? Vou. Eu vou ficar desanimado? Também vou. Vou me sentir fraco? Também vou. Ah, então você não é crente? É crente sim, você é crente. Você pode sentir isso tudo, e deve sentir, você não é super-humano. Quem te enganou que você, sendo crente, você vai estar isento dessas fraquezas que nos acompanham? Vamos continuar humanos, e Deus sabe disso, o Espírito Santo de Deus sabe disso, mas Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. A palavra de Deus não fala isso? Que Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Paulo, ele ainda diz o seguinte: quando estou fraco, aí que eu estou forte. Ele inverte a situação do conceito humano, porque ele sabe que no mundo espiritual, no conceito espiritual, na visão espiritual, o Espírito Santo de Deus vai nos capacitar. Eu vou deixar de fazer a obra porque eu estou chateado, porque eu estou triste? Não vou, porque o Espírito Santo de Deus vai me dar disposição para vencer os meus sentimentos, a minha tristeza, o meu terror, o meu medo. Ele vai superar isso, e aí nós vamos reconhecer que estamos sendo conduzidos por Ele, e vamos glorificar a Deus nisso, porque Ele vai estar operando mesmo na nossa fraqueza, mesmo na nossa tristeza, mesmo que nós estejamos nos sentindo de uma tal maneira que o mundo olha e fala assim: ele não tem condição, porque ele está triste, ele não tem condição porque ele está fraco, ele não tem condição porque ele não tem capacidade. Mas quando nós realizarmos a obra
aí Deus será glorificado, porque as pessoas vão ver a glória de Deus na nossa vida. E é para isso que nós viemos, para o louvor da glória de Deus, para reconhecermos que mesmo em nossas fraquezas, o Senhor vai nos capacitar, vai nos ajudar a superar, mesmo em sentimentos que podem vir a ser algum obstáculo, mas não serão, se nós nos colocarmos à disposição da obra de Deus. Em quarto e penúltimo lugar, comece a obra com o que você tem. Olha, eles tinham muito pouco, eles voltaram com muito pouco, eles encontraram muito pouco recurso. Diz o versículo 6: desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos a Senhor, porém, ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Não tinha ainda o fundamento do templo. Aonde oferecer os sacrifícios? Levantaram um altar ao Senhor. Pecaram fazendo dessa forma? Não, muito pelo contrário. Quando eles levantaram aquele altar tosco, porque que era levantar um altar? Eles construíram uma casa, construíram uma coisa toda com ardósia, toda preparadinha, um altar assim? Não. Eles começaram a juntar as pedras e fizeram de pedras um altar, e o povo chegou ali com os seus sacrifícios. Eles começaram ali com um altar tosco, sem estar nem no lugar dos fundamentos ainda do templo, mas eles começaram. Irmãos, mesmo começando com pouco, Deus começa a capacitar. Eles começaram a trocar mercadorias, viu? Deram azeite aos tírios e deram mais algumas mercadorias, e aí veio madeira, veio não sei o que, aí começou a aparecer os recursos. E é assim que Deus faz a obra. Eu fiquei sabendo como foi a construção desse templo aqui. Os irmãos falam até hoje: pastor, a gente não sabia de onde vinham os recursos, mas os recursos vinham e supriam a necessidade dessa obra, e nós não sabemos nem como construímos esse templo. Todos os irmãos falam isso. Começaram com condição? Começaram sem condição, mas começaram confiando em Deus. Começaram do pouco e Ele acabou te dando muito. E assim também é na nossa vida. Nós precisamos de muito para Deus fazer aquilo que Ele precisa nas nossas vidas. Não colocamos aquilo que temos condição de colocar diante dEle, mas que seja também a totalidade daquilo que temos, que às vezes a gente quer colocar pouco diante de Deus, vai ter pouco também. A verdade é essa, que é a colheita que nós recebemos de Deus. Se colocamos pouco, nós vamos semear pouco. Se colocarmos muito, semearemos muito, que é assim também que a palavra de Deus, ela nos ensina. E em último lugar, precisamos aprender a discernir os tempos. O que aconteceu nos versículos finais desse texto? Diz assim: porém, muitos dos sacerdotes, versículo 12 em diante, porém muitos dos sacerdotes e levitas, chefes dos pais já idosos, que viram a primeira casa, choraram em altas vozes, quando à sua vista foram lançados os fundamentos dessa casa. Mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes do júbilo de alegria das vozes de choro do povo, porque o povo jubilava tão em altas vozes que o som se ouvia de muito longe. Irmãos, eu participei de um tempo em que as igrejas elas se reuniam para fazer evangelismo, e elas faziam, né, com vontade. A gente subia, não tinha esse negócio de tinha boca de fumo lá em cima, não subia não. A gente subia e entregava folheto até aquela pessoa que estava vendendo drogas ali, e a gente entregava mesmo, né, nesse tempo.
E a gente subia e fazia a obra do Senhor. E até hoje, muitas das igrejas ainda fazem isso. Entregam seus folhetos, estão inseridas em uma realidade onde a criminalidade domina. Elas vão lá, fazem o seu trabalho evangelístico e são respeitadas até por esses criminosos. Eles têm respeito pelo trabalho feito por aquela igreja. Mas em algumas igrejas tem um contexto diferente. Elas estão voltadas para uma outra realidade, um outro trabalho. E nós temos que ver as estratégias. Por exemplo, a gente não pode ter a mesma estratégia dessa igreja sendo realizada lá, por exemplo, numa igreja do centro de Niterói. Eu estava pensando, eu estava passando esse dia pela Igreja Batista do Fonseca, essa igreja onde eu passei a minha maior parte da minha parte de criança para a juventude, e eu estava pensando, meu Deus, será que a Igreja Batista ainda faz aquelas mesmas estratégias que a gente fazia? Possivelmente não, já tem que ser um novo contexto, um novo tempo, uma nova estratégia. Por exemplo, você vai para as igrejas lá em Caraí. A gente teve professores lá de igrejas de Caraí, né, pastor? Que falavam que a gente não pode subir para entregar um convite, um folheto dentro de um prédio, porque nós somos barrados na porta. Então nós não temos essa possibilidade. Então nós temos que arrumar outras estratégias. E ele buscava outras estratégias, e uma delas era visitar as pessoas no hospital para poder pregar o evangelho para aquelas pessoas, porque aquelas pessoas, elas eram tão insensíveis à palavra de Deus, que pensavam o seguinte: quando ia se pregar a palavra para ela, vou ser crente para quê? Não preciso de mais nada. Ele só pensava nas coisas desse mundo, e ele na sua cabeça pensava assim: não preciso de mais nada, para que eu preciso do evangelho? Não preciso, já tem tudo. Ele pensava no seu dinheiro. Mas aí quando ele caía doente, o pastor ia lá com um grupo fazer a capelania no hospital, ele aceitava uma oração, porque por mais recursos que aquela pessoa tenha, ele sabe que naquele momento ele precisa de Deus. Aí o calo dói, né? Como diz o outro, né? Aí ele fica sensível. E era assim que a estratégia era feita. Irmãos, não vamos pensar em tempos passados. O evangelho não é pensado naquilo que se fez, mas naquilo que se tem que fazer nesse momento, agora. Alguém diz assim, alguns dos irmãos, não sei quem é o mais idoso, não sei se é o pastor, não sei se é o pastor Felizar, não sei. Não vou também jogar esse peso da idade nas costas de ninguém, essa responsabilidade nas costas de ninguém, né? Mas vamos aqui, naqueles que são mais idosos. Mas o seu tempo já acabou? Você parou? Não prega mais? Não fala mais do evangelho, não? Claro que fala. Quando ele tem oportunidade, ele faz a sua parte de evangelista, de pregador, de falar da palavra de Deus aos seus parentes, aqueles que os visitam, aquele que o conhece. Ele é a sua esposa. O tempo de ninguém aqui passou. A gente pode dizer que o tempo passou? Meu tempo já passou. Que história é essa, irmão? O tempo do crente nesse mundo, enquanto ele estiver aqui nesse mundo, ele é luz, ele é sal. Ele é um farol que brilha à noite, como diz o cântico, né? Ponte, né? Entre os rios, entre mares, flecha que acerta o alvo. A gente não canta isso? Não está na palavra, não, está na música, né? Esteja claro. Mas é uma ilustração bacana do que nós somos. Eu quero continuar a flecha enquanto eu estiver aqui nesse mundo. Os irmãos precisam pensar nisso. Eu quero continuar a ponte, eu quero continuar farol, eu quero continuar o sal, a luz desse mundo, como o próprio Jesus Cristo falou: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Eu ainda sou, meu tempo não passou. Nosso tempo como igreja ainda continua. As coisas que aconteceram lá atrás podem não permanecer como são, tão grandiosas, né?
mas ainda vão ser feitas. Eles olharam, os sacerdotes, e falaram: que tempo que se foi, né? A glória de Deus se foi. Olha para esse templo e olha para esses fundamentos. O templo antigo não chega nem perto desse fundamento, porque eram inferiores, eram menores. Mas os jovens, aqueles que estavam recomeçando, já tinham um olhar diferente. Peraí, é um novo tempo, uma nova oportunidade. Bom, nós estamos vivendo um novo tempo, novas oportunidades, e nós temos que montar estratégias para vivermos nesse tempo e nos colocarmos à disposição para recomeçarmos a obra. Se houve uma parada, é hora de recomeçarmos, mas com um só coração, um só povo, determinados, não deixando para depois, usando o recurso que está disponível para nós, e que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos estar louvando com o cântico Oferta Agradável. Irmãos, dia 26, eu estou projetando para estar recebendo em batismo os irmãos que vão ser batizados e também aqueles que estarão dando a sua profissão de fé e estarão se filiando à igreja. Nós temos 2 irmãos aqui que têm vindo à nossa igreja. Não sei se eles têm o desejo de vir para a nossa igreja, mas no dia 26, a partir das 7 horas da noite, nós vamos estar aceitando todos esses irmãos. Vamos abrir uma assembleia, pegarmos a profissão de fé e no mesmo dia batizando. E não, a irmã Edir não vai estar aí, ela é necessária para isso aí, seria necessário. 1º de janeiro, ok? 1º de janeiro, né? Que seria no domingo à noite, dia 1º de janeiro, porque dia 31 é sábado, não é isso? Dia 31 é sábado. Primeiro é sábado. Então, dia 2 é o 1º domingo do mês de janeiro. Nós vamos estar recebendo os nossos irmãos numa nova caminhada, né? Então ficou tudo certinho. Dia 2 de janeiro, tá tudo bem, irmã Dia? Pode ser? Dia 2 de janeiro nós vamos estar recebendo novos irmãos e também recebendo por batismo. Oferta agradável. Vamos estar louvando a Deus com esse cântico. Tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes do sangue lavei, das tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são para te servir, meus dons preciosos são teus. Sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver a glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu
a tua palavra escondi, e as vestes do sangue lavei, e das tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Tu são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Obrigado, Pai, por tudo, Senhor, que vivemos aqui na tua casa nessa manhã. Leva-nos em paz para os nossos lares e abençoe esse dia, no nome de Jesus. Amém.